Olá, aqui é Diego Mangabeira e hoje eu vou falar com você sobre as 3 maiores crenças limitantes da Terra. Com certeza você pode se identificar com esses elementos do seu passado ou mesmo conhecer alguma pessoa que pode estar enfrentando o que eu vou falar para você. Então, vem comigo! Crenças limitantes são elementos relacionados à psicologia, à neurologia, à maneira que você tem fisiológica de expressar determinados sentimentos, pensamentos e emoções. Vários elementos do seu passado ainda refletem na sua vida nesse exato momento, mas você não sabe de onde que vem, você não sabe qual que é a consequência direta nos seus atos. Você nem sabe, nem imagina que existem elementos no seu subconsciente que possam estar influenciando a sua tomada de decisão e com certeza influenciando o seu sucesso, a sua prosperidade em qualquer área da sua vida. A primeira maior crença limitante da Terra é o medo do sucesso. Para alguns, sucesso pode ser ter um relacionamento bacana, ter saúde, uma carreira, um emprego saudável ou mesmo seguro, ou pode ser em relação ao empreendedorismo, e tem a dinâmica em relação aos negócios, em relação a conhecer pessoas, em relação a viagens. Sucesso relativo é um conceito, e por ser um conceito, isso também diferencia de pessoa para pessoa. Mas falando sobre crença limitante, tem muito a ver com aquela, e você já pode ter ouvido, ou mesmo ter acontecido na sua vida, do medo do sucesso, que é, quanto mais eu cresço, mais eu tenho medo de crescer. O que acontece? No seu subconsciente, lá quando você era criança, mais ou menos dos 5 aos 10 anos, ou mesmo na sua adolescência, podem estar enraizados alguns elementos que ainda repercutem no seu sucesso atualmente. Então vamos imaginar, você lá na sua infância, ou mesmo lá na sua adolescência, você precisava crescer, você tinha que crescer, pode ter acontecido algum tipo de situação na sua vida pessoal, na sua vida familiar, que é o que mais pesa, os relacionamentos ao seu redor, relacionamentos íntimos, pode ser uma separação dos seus pais, ou mesmo em relação até o que acontece, abuso sexual de crianças. Então você repercute isso e dentro do seu subconsciente fica armazenado essa informação. E essa informação ela repercute até que você se ligue, você se liberte disso, através de uma ruptura, através de programação neurolinguística, através do coaching, por exemplo, que eu posso te ajudar também, em relação ao que você pode fazer na sua vida. Vamos imaginar, neste exato momento, você pode estar enfrentando o medo do sucesso. Então, como que é o medo do sucesso? Você já cria situações as quais, na verdade, assim, aquela situação do sucesso nem aconteceu, mas você fica ansiosa ou ansioso em relação às consequências diretas. Então, vamos imaginar pensamentos típicos desse tipo de maior crença limitante. Se eu crescer, vai doer. Se eu crescer, eu não vou ter abundância. Se eu crescer, eu não vou ter sucesso. Se eu crescer, eu não vou ter tempo para passar com a minha família. Se eu crescer, eu vou ter muito dinheiro e eu vou ter que pagar o governo, mais imposto ainda. Se eu crescer, eu acho que eu não vou ser feliz. Se eu crescer, eu não quero crescer. O medo do sucesso é proporcional à maneira que você se enxerga. E nós podemos falar num conceito de neurociência relacionado ao que você se vê. Vamos imaginar dentro da sua vida. Se você se enxerga um vencedor, se você enxerga uma pessoa que tem assertividade, que você faz aquilo, sabe que gosta de fazer aquilo, vamos pensar dentro do propósito de vida, você está fazendo uma coisa que você ama. E independente se você estiver trabalhando, não tem a ver com a parte profissional ou de carreira, mas algo que você faça muito bem, que você sabe que faça muito bem. Imagina aquela situação. Se naquela situação você faz muito bem, você sente prazer. E quando você sente prazer, você é alegre, você passa isso para as pessoas, o bom humor, o seu sorriso, a maneira que o seu corpo vai passar. Medo do sucesso tem muito a ver com isso. Tem a ver com o quê? Com o que pode acontecer. Mas lembrando, a única coisa que você pode controlar em relação a isso é a sua decisão atual, a sua atitude. E lembrando também, nós somos compelidos a crescer. Se você impede seu crescimento, algo acontece. Isso eu posso te dizer em mais casos que eu já lidei, principalmente nos estudos científicos que acontecem. Quanto mais você freia, quanto mais você bloqueia, você se sabota, que é uma palavra que as pessoas gostam de falar, sabotagem. Você não avança e fica parado, estático, por causa de uma situação, por causa de uma pessoa. O que acontece? Na maioria das vezes, alguma coisa acontece dentro da sua vida, algum tipo de situação que na verdade você nem imaginava, ou uma pessoa querida, próxima a você, fala, não faça isso, né? Ou mesmo uma namorada, um namorado, ou um relacionamento íntimo, e você bloqueia o seu avanço. Porque quando acontece isso, na maior parte das vezes, isso gera mais tendências negativas de você acreditar, eu não quero ter sucesso. A segunda maior crença limitante da Terra é o medo do fracasso. Então, ao contrário do medo do sucesso, a pessoa que tem medo do fracasso,
ela não quer errar. Ela é muito perfeccionista, ela exige demais de si, exige demais das outras pessoas. Tem prós e contras. Vamos imaginar, perfeccionismo demais é algo que as pessoas às vezes não entendem, não conseguem acompanhar. Um exemplo clássico disso foi mesmo o Steve Jobs, que ele queria tanto perfeccionismo dos produtos, da marca, da forma de trabalho que fosse concretizada, que aí frustrou várias pessoas. Algumas entenderam, algumas não. Ao meio do caminho, você tem pessoas dos mais diferentes tipos. Ao contrário, pessoas que têm pouco perfeccionismo, na verdade, não exigem muito de si mesmas. No conceito de alta performance, você tem uma vida medíocre e tem uma vida mediana, ou seja, você não quer algo superior ao que você deseja. Então, comece a pensar, será que eu tenho medo do fracasso? Medo do fracasso você sempre começa a enxergar as coisas com uma maneira negativa também, mas ao contrário do medo do sucesso, você não quer errar. O medo do sucesso, na verdade, é você não quer crescer. O medo do fracasso, eu não quero errar. E se você não quer errar, você tem que entender que, na verdade, o erro, ele é inerente ao seu crescimento. Se você imaginar tudo na sua vida que você tem realizado agora, várias experiências que você teve tiveram tendências, perfeccionismos, atitudes positivas e negativas. Então, se nós imaginarmos atitudes positivas e negativas, elas são referentes àquilo que você entende sobre o mundo. O que eu entendo sobre positivo pode ser negativo para você. O que eu entendo sobre negativo pode ser positivo para você. Na maior parte das vezes, isso vem tudo misturado dentro do seu subconsciente. Você não tem uma tendência a controlar isso, porque você acha que um fenômeno externo é algo que alguém te falou. Então, na maior parte das vezes, isso não acontece da maneira que você gostaria. Então, a dica que eu quero dar para quem sofre de medo do fracasso é: comece a se policiar. Comece a ver se você está se exigindo tanto que não quer errar. E isso acontece muito com as pessoas porque elas se exigem no sentido de serem perfeitas. E o perfeccionismo, na verdade, ela barra, na maior parte das vezes, você de se liberar. É como se o seu músculo, você tivesse um músculo, vamos pensar um bíceps aqui, ele tivesse enrijecido, ele tivesse contraído sempre. E o que acontece? Não sei se você sabe, mas se você deixa demais esse músculo, ele pode não funcionar mais. O seu próprio corpo humano, ele já te demonstra habilidades ou mesmo consequências diretas das suas decisões mentais. Então comece a pensar sobre isso. Se na sua vida, neste exato momento, você está se exigindo demais de si, exigindo demais das outras pessoas, exigindo demais da situação, da sua empresa, alguma coisa pode estar errada em relação ao seu subconsciente, em relação àquilo que você acredita. E na maior parte das vezes você não tem confiança plena de si. Você tem certeza absoluta do erro, mas não tem certeza absoluta do acerto. É aqui que está a chave da virada. A terceira maior crença limitante da Terra é o que nós chamamos de vitimismo, que também pode ser conhecido como carência ou atenção. O vitimismo tem a ver com a maneira que você se vê mais no papel de vítima. Muitas pessoas estão vivendo assim, colocando a culpa da sua vida para o sistema, para a economia, para a política, para o vizinho, para a família, para a mãe, para o pai, para todo. Quando você culpa alguém externo, o que acontece no seu consciente, no seu subconsciente é que você nunca assume a responsabilidade sobre a sua vida. E você sempre entende que, na verdade, a responsabilidade dos acontecimentos da sua vida, da sua carreira, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, namorado, namorada, tem a ver com um fator externo. Você nunca tem a responsabilidade plena sobre o que você faz. Na maior parte das vezes as pessoas gostam de fazer isso. Eu posso te dizer, de 100% das pessoas do mundo, 97% na verdade gostam de optar por esse caminho do vitimismo, culpando alguém por algo que está acontecendo com ela. Isso eu quero te dizer porque esse é um conceito muito simples, mas na maior parte das vezes as pessoas não aplicam na prática. Às vezes você pode ter ouvido isso antes. Sim, eu sou responsável pela minha vida. Sim, eu sou responsável pela minha carreira. Sim, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Mas na hora do vamos ver, na hora da mão na massa, você não faz nada. E isso é muito importante porque quando você assume a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, não vai ser ninguém que vai trazer aquilo que você deseja, mas você que vai atrás disso. E quando nós falamos isso, fisiologicamente, biologicamente, neurologicamente, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, você cria condições. Lembrando sempre, primeiro começa com a mente, depois começa com a atitude. Se você imagina essa situação, você consegue concretizar algo muito poderoso acontecendo, porque quando você mentaliza que algo tem a ver contigo e não com o resto,
Na verdade, qualquer tipo de situação que tenha acontecido no seu passado e as crenças limitantes têm a ver com o passado, é uma construção. É como se você tivesse plantado uma erva daninha quando você era criança, mas você não tinha percebido, você era criança. Quando era adolescente também, ninguém falou isso, crença limitante, que papo careta que é esse? E aí as coisas foram crescendo. Só que, na maior parte das vezes, isso virou sofrimento, mas tão árido no seu coração, na sua mente, nas suas conquistas, experiências, vitórias, derrotas, que isso te acompanhou. E você não sabe, até hoje, como se salvar disso. Para quem tem esse aspecto de vítima, a dica especial é você começar a se podar, começar a se cuidar, começar a se proteger em relação ao seu próprio pensamento. Porque se na maior parte das vezes você culpa a sua carreira, você não gosta da sua carreira, o que você tem feito de diferente em relação a trocar de carreira, procurar um emprego, procurar outro emprego, procurar aumento, falar com o seu chefe, falar com o RH, falar com alguém, ou mesmo criar um empreendedorismo, criar uma empresa que pode ser até ME, MEI, enfim, você procurar opções. Quem está impedindo você de fazer isso? Quem está impedindo você do seu sucesso profissional? Quem está impedindo você de ganhar mais? As crenças limitantes de vítima são relacionadas muito à parte financeira também. Na prática, pessoas que são vítimas, elas não enriquecem em todas as riquezas que eu já comentei. Riqueza física, mental, emocional, espiritual e material. Como elas não se julgam capazes de serem responsáveis por aquilo que acontece com a vida delas, na verdade a delegação de tarefas, delegação da responsabilidade, exige que uma outra parte faça isso para ela. Ela nunca sabe, por exemplo, que se o dinheiro que ganha, na verdade é justo para ela. Ela sempre acha que nunca está justo, que o salário sempre é pequeno, que na verdade o valor dela é muito maior e na verdade cria uma intangibilidade. Ela sempre acha que o que ela vale é muito maior do que ela recebe, mas isso é mentira. Eu digo que é uma mentira porque o vitimismo tem muito a ver com uma ilusão de ótica em relação à sua mente. Ilusão de ótica tem a ver com o conceito da física, que você enxerga algo, mas na verdade não é daquele jeito tangível, daquela maneira, daquelas dimensões, daquela forma. E quando você perde essa tendência em relação ao que é forma, o que é normal, o que é de verdade, você começa a viajar, você começa a imaginar coisas que na verdade não são. E aí é que o trilho desanda. É como aquela expressão, colocar a carreta na frente dos bois. Você nunca sabe se está certo ou está errado, você acha. E esse achismo é o que contribui para o seu fracasso. A dica de ouro para quem é vítima, para quem está passando isso, ou mesmo se reconhece com algum dos sintomas que eu comentei neste vídeo, é: comece a se policiar. Comece a ver como você pode se proteger em relação ao seu próprio pensamento e principalmente crie movimento, crie situações, crie experiências. Nós falamos sempre, se você não está crescendo, algo está errado com você. Você precisa crescer no seu ambiente íntimo, conjugal, amoroso, no seu ambiente de carreira, profissional, dinheiro, finanças. Você tem que criar ambientes pessoais. Qual que é a sua missão de vida? O que eu gosto de fazer? Quais são os meus hobbies? No seu ambiente de vida. Então, o que eu quero fazer para a minha vida? Então, o que eu quero fazer? O que eu quero viajar? Quais são meus planos? Comece a pensar sobre isso. Essas perguntas vão fortalecer algo que, na verdade, você não tem trabalhado consigo mesmo, que é o seu autoconhecimento, mas mais do que isso, os seus resultados práticos exponenciais. Como eu sempre falo, uma vida de alta performance exige novas decisões. E novas decisões exigem novos resultados. E resultados sempre maiores. Você passa daqui para cá. E está na hora de você lutar por isso. Lutar contra essas crenças limitantes que você mesmo colocou, mas não sabia que estavam acompanhando você. Mas está no momento de você fazer algo diferente para ti. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui no botão inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Além disso, conteúdo especial que eu tenho preparado para você. Visite a nossa academia www.diegomangabeira.com.br e lá você vai conferir cursos especialmente feitos para você, tá bom? Curte, comente, compartilhe para que as pessoas com certeza podem ajudar também a desmembrar essas crenças limitantes e com certeza potencializar os seus resultados. Até mais, um beijo, um abraço, viva com amor e nos vemos em mais vídeos aqui. Até mais, tchau, tchau.